Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite, para quem acompanha em outro horário, uma abençoada madrugada para você que tem acompanhado de madrugada. E hoje tá bem frio, quinta-feira, tô gelada, nariz gelado, mão gelada, cabeça tá gelada. Vou colocar essa touca aqui para poder gravar. E queridos, eu tô bem empolgada com o devocional de hoje. Aliás, a palavra do Senhor nos traz direção a todo momento, né? Direção, resposta. E ontem, assim que eu gravei o devocional, que estava falando sobre ser luz, levar a luz, né? Que a nossa fé tem que ser verdadeira, contagiante. Estive lá no lugar onde o Senhor está preparando essa obra, né? Para realizarmos. E eu vi que a obra não é somente eu levar as máquinas e costurar ali, ensinar as pessoas, as mulheres, homens que estiverem interessados em aprender, mas que a obra não é só essa, a obra é geral, porque o ambiente, queridos, é um ambiente de várias pessoas, assim, tipo um aglomerado, né? E ali todos estão muito conformados com aquela situação. Não veio uma saída, uma solução para melhorar, né? Os que querem fazer alguma coisinha, olham, ficam presos pelos que não querem, né? E dizem que não adianta, esse lugar aqui não melhora, porque as pessoas gostam de viver assim. Então tem os pessimistas que dizem, não, isso aqui não tem jeito não tem o que fazer. E justamente hoje, amanheci lendo o devocional, está falando sobre isso, sobre o conformismo, né, sobre as pessoas que estão vendo a situação difícil e não têm fé, não reagem, estão inertes, né, se conformam com aquela situação e vivem naquilo com medo, com insegurança, com dúvidas e não avançam, não melhoram, não cuidam do espaço, né? Há muita desorganização, há lixo. Então, a obra ali é completa, é geral, é em todos os sentidos, é espiritual, é física, né, é emocional. Então, hoje, queridos, a nossa palavra-chave é reação, né? E o Senhor está colocando a mim e o meu esposo para reagirmos e chamarmos, incentivarmos as pessoas, né, a reagirem também, a sair do comodismo, do conformismo, da negatividade, né? A leitura de hoje fala assim: o conformismo muitas vezes leva as pessoas a aceitarem situações desconfortáveis, injustas ou prejudiciais, sem questionar ou resistir. Entregam os pontos e se conformam com as circunstâncias contrárias ou com imposições de terceiros. Pessoas conformadas costumam ter um olhar pessimista sobre a vida, como se fosse obrigada a viver dessa forma, sem buscar mudança, justiça ou vitória sobre as dificuldades. Em muitos casos, elas espalham visão negativa para aqueles ao seu redor. E a palavra do Senhor nos vem dizendo hoje, nem está falando aqui sobre ajustar as lentes. O título é Ajuste as Lentes. A frase do dia é: a forma como você reage às dificuldades é uma evidência do que você acredita. E quando, queridos, nós acreditamos em Deus, temos a certeza que quando o Senhor vai à nossa frente, Ele vai quebrando, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, vai tirando os espinhos, vai ordenando anjos para lutar, para entrar com a gente nas batalhas e lutar conosco. Quando nós temos essa certeza, essa convicção, nós reagimos, nós avançamos, nós deixamos de lado o medo, a dúvida, né, a indisposição e colocamos em prática a fé, a coragem, a ousadia, né? A palavra do Senhor nos diz: ser forte e corajoso, não temas, não desanimas, eu sou o teu Deus. E a palavra aqui, Salmos 46:7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. E se o Senhor dos Exércitos está conosco, se Ele é a nossa torre segura, nós não temos o que temer. Nós vamos reagir, nós vamos avançar no nome de Jesus. E o conformismo
nos faz aceitar a prisão. A fé nos faz buscar a saída. Quem olha apenas para a crise perde a visão do que Deus faz, perde a visão do Deus que opera milagres. O conformismo rouba a esperança, paralisa sonhos e faz o coração acreditar que nada pode mudar. O conformismo rouba a esperança, paralisa sonhos e faz o coração acreditar de que nada pode mudar. Mas quando acreditamos que Deus está presente, acreditamos na palavra de Salmos 46:7, que o Senhor dos Exércitos está conosco, que o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Nós acreditamos que Deus está presente, acreditamos nessa palavra, não reagimos com medo, conformismo ou derrota, reagimos com fé, estratégia e esperança. E a forma como reagimos, como diz essa frase do dia, a forma como você reage às dificuldades é evidência do que você acredita. E esse título diz: ajuste as suas lentes. E assim como uma lente desfocada distorce a visão, muitas vezes as emoções, dores, medos, traumas, conformismos ou culpa também distorcem a nossa maneira de ver a nós mesmos, as pessoas, o futuro e até a Deus. O devocional de hoje nos convida a sair da inércia, a sair dessas lentes embaraçadas, a sair da lente do medo e começar a olhar pela fé, sair da lente do conformismo para a lente da reação, a sua reação diante da luta revela onde a sua fé está firmada. Não aceite como definitivo aquilo que Deus pode transformar. Deus nos chamou para servir, Deus nos chamou para viver o melhor dessa terra, não para sobreviver conformados, mas para viver posicionados pela fé. Essa palavra-chave, reação, é o oposto do conformismo, porque o conformismo paralisa, enquanto a reação movida pela fé gera posicionamento, coragem e transformação. E essa palavra que nos diz ser forte e corajoso. Não temas. Em 2 Timóteo 1:7 diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. O Senhor não nos deu espírito, Deus não nos deu espírito de temor, nem covardia, nos deu espírito de ousadia. E nesse versículo foi escrito por o apóstolo Paulo para encorajar Timóteo a não desistir. Ele estava mostrando que o medo não pode e nem deve comandar as nossas decisões. O temor faz a pessoa se esconder, desistir, se conformar, silenciar, mas o Espírito de Deus produz reação. Reação contra o desânimo, reação contra a vontade de parar, reação contra a acomodação. O medo sempre vai tentar nos parar, mas a fé reage, a fé levanta, a fé continua. E Deus não nos colocou um espírito de covardia, mas uma chama viva de coragem, amor e propósito. E continua naquela leitura, diz que, entretanto, se queremos viver a vida que Deus planejou para nós, precisamos romper com o conformismo e a resignação e compreender que não somos vítimas das circunstâncias. Temos de parar de colocar lentes de aumento para enxergar os problemas e finalmente vê-los como são. Sim, passamos por dificuldades, sim, enfrentamos situações adversas. Não devemos, porém, nos conformar, e sim buscar estratégias para vencê-las e aprender por meio delas. E se as nossas lentes forem ajustadas, passaremos a ver as adversidades como oportunidades de crescimento, amadurecimento
e resignação. E se você não olhar para Deus, todo obstáculo parecerá grande demais. É como se você visse nada além de gigantes. Tudo ao seu redor perde significado e você começa a valorizar tudo o que pode levar à ruína. É preciso agir de forma diferente, reconhecer que não existe nada impossível para Deus, enxergar as oportunidades que Ele concede e exercer a sua fé diante das crises e ser guiado por ela, não pelo medo ou pelo conformismo. Olha só que palavra forte, que palavra linda, que palavra direcionada, né? Daqui a pouco, mais tarde, vou estar passando uma consulta, depois vou estar novamente lá no local e mover aos pouquinhos na direção do Senhor, né? Incentivar aquelas pessoas a estarem num ambiente melhor, mais bem cuidado, mais organizado, mais limpinho. Aí eu creio que o Senhor irá fazer uma linda, grande, maravilhosa obra naquele local. Depois eu vou tentar fazer algum filme para mandar, para vocês terem uma noção do que é, sem expor ninguém, é claro. Mas daqui a pouco vocês vão dizer que o devocional virou uma série, né? Que eu tô aqui falando da minha vida, das situações, das coisas, mas não tudo é a obra do Senhor. Tudo é para o reino dos céus, então tudo diz respeito à palavra do Senhor, aos devocionais. Nunca vou estar aqui falando da minha vida pessoal, de coisas irrelevantes, não, mas de obras maravilhosas, de testemunhos que o Senhor faz em nossas vidas, através da tua palavra, através de palavras tão direcionadas quanto essa para o dia de hoje, e que o Espírito Santo possa ter falado em seu coração, que essa semana seja uma semana maravilhosa e que você possa reagir, sair do conformismo, sair da inércia, né? Não sei qual situação está paralisada na sua vida, mas não se conforme, saiba que o Senhor tem direção, tem luz, tem transformação, tem saída, para todas as coisas há saída. Eu já contei o testemunho aqui de uma causa nossa, onde a advogada dizia que não tinha jeito, que o nosso contrato era nulo, que a nossa causa era perdida. Mas eu disse a ela, quem vai advogar a nossa causa é o justo juiz, é o Senhor dos Exércitos que vai à nossa frente e vai nos dar vitória nessa causa, porque nós agimos de boa fé todo o tempo, fizemos tudo da maneira que o Senhor queria que nós fizéssemos. Então, essa causa ganha, né? Para a glória do Senhor, iremos contar esse testemunho, e assim foi. Ganhamos a causa e para Deus não existe impossíveis, ainda que as pessoas da terra, ainda que os olhos humanos não veem saída, solução. Para Deus, há solução, há saída, a luz, a direção. Amém, queridos? E vamos orar que o Espírito Santo possa falar em nossos corações, melhor em nossos corações ao decorrer da semana, que seja uma semana de grandes vitórias. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Jesus, Pai querido, neste momento, Deus, não queremos viver presos ao conformismo, presos ao medo ou à visão limitada da circunstância. Ensina-nos, Senhor, a olhar para as dificuldades com os olhos da fé e não os olhos da derrota. Ajuda as nossas lentes espirituais para que possamos enxergar oportunidades de crescimento, amadurecimento, Senhor, e renovo, mesmo nos dias difíceis, quando os problemas parecerem grandes demais. Lembra-nos que o Senhor dos Exércitos está conosco e que nada é impossível para ti. Dai-nos coragem para reagir com confiança, sabedoria e perseverança, Senhor. Que possamos espalhar ânimo e esperança, que a nossa vida revele fé em meio às crises. Fortalece o nosso coração para, Senhor, não entregarmos os pontos diante das adversidades, que possamos reagir, sair da inércia e caminhar rumo à vitória, guiados, Senhor, para viver a Tua vontade e a Tua provisão. Pai querido e amado, que todos, Senhor Jesus, que acompanham os devocionais todos os dias, Senhor, que estão me ouvindo agora, Pai, possam ser guiados, direcionados por Ti, possam viver, Senhor Deus amado, a resposta à provisão da situação, Senhor, da causa na justiça. Senhor, libera
porta aberta, emprego para os que estão desempregados, libera provisão, Senhor, a todos que estão necessitados de provisão, saúde, Senhor Jesus, libera, Pai amado, sabedoria, luz, direção. Eu te peço que seja uma semana, Senhor, próspera e abençoada, que todos nós possamos reagir, Senhor, reagir, caminhar, ir na frente e saber que o Senhor está quebrando correntes, Senhor Jesus, que o Senhor está desatando ferrolhos, que o Senhor está trabalhando em nosso favor, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a sair do conformismo, nós te pedimos. Nós te louvamos por esta palavra, por este dia, por todas as coisas. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, que seja uma semana maravilhosa, de muitas vitórias, realizações. Então vamos reagir para que as coisas possam mudar, que nós não fiquemos olhando as circunstâncias, as dificuldades, mas olhando por algo que é Cristo, e temos a certeza dessa palavra de Salmos 46, 7. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Grande beijo no seu coração, fica com Deus, na paz do Senhor. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, ilumine, que onde você for, você possa levar a luz do Senhor, possa iluminar, o dia escuro de alguém. Beijo, beijo.